A porta bateu no meu rosto com uma violência que fez o ar escapar do meu peito, como se alguém tivesse arrancado a minha própria respiração. O impacto ecoou pela casa inteira, mas o silêncio que veio depois foi ainda pior. Um tipo de silêncio que parece rir da gente. Fiquei parada, sentindo o calor do ferro da maçaneta ainda vibrando na minha mão trêmula, sem entender direito se aquilo tinha acabado de acontecer ou se eu tinha imaginado. E então ouvi. Ouvi o sussurro atravessando a madeira, baixo, irritado, cruel, como se as palavras estivessem sendo empurradas com desprezo por entre dentes fechados. Ela ainda tá aí. Aquela frase caiu sobre mim como um pano molhado, gelado, pesado. Não era só a porta que tinham fechado. Era eu. Eu tinha sido fechada, barrada, excluída de dentro da minha própria vida. E o pior é que a voz era familiar, tão familiar que o meu coração quase errou o ritmo. Meu corpo inteiro ficou suspenso, como se eu tivesse sido erguida pelos pensamentos, sem chão. A humilhação queimou minha pele antes mesmo de eu entender o porquê. Antes mesmo de eu conseguir perguntar o que estava acontecendo. Quem diria, depois de tudo que construí, depois de tudo que aguentei, eu ali, plantada como se fosse uma intrusa na casa que já carregou o meu cheiro, o meu pão, o meu barulho de panela, o choro dos meus filhos, as minhas rezas baixas. Fiquei parada por longos segundos, com a testa encostada na madeira, ouvindo um burburinho abafado do outro lado. Não dava para distinguir as palavras, só o tom, irritado, ansioso, quase impaciente. E aquilo me deu um aperto no peito, não como quem sofre uma mágoa, mas como quem percebe um abismo. Um abismo cavado por gente de dentro. Gente minha, gente que eu pari, criei, ensinei, alimentei. Gente que nasceu segurando meu dedo. Mas naquele instante, ninguém parecia lembrar disso. Não bati outra vez. Não tentei abrir. Não chorei. Só respirei fundo, deixando o ar entrar como quem tenta encher um vaso que alguém deixou cair e que agora só tem rachaduras. Parte de mim queria perguntar, gritar, exigir explicação. Mas outra parte, não. Outra parte já conhecia essa sensação, esse cheiro de coisa errada, de trama escondida, de gente falando quando a gente vira as costas. Uma parte minha reconheceu aquela pontada funda no estômago, aquela que avisa que alguma coisa foi mexida sem a sua permissão. Dei 2 passos para trás, sentindo o piso frio sob os meus pés, e por um instante achei que minhas pernas não iam me aguentar. O corredor parecia mais estreito, como se tivesse sido encolhido à força. O ar parecia pesado demais. Tudo ficou um pouco enevoado, como se eu estivesse dentro de um sonho ruim. E quanto mais eu tentava entender, mais a realidade escorregava entre meus dedos. Porque não era só uma porta fechada. Era a confirmação de um medo que eu já vinha sentindo havia meses, talvez anos, mas que eu insistia em varrer para baixo dos panos, como quem tenta esconder sujeira para não admitir que a casa está caindo. Quando finalmente consegui me afastar completamente, algo dentro de mim começou a pulsar. Uma mistura de vergonha, tristeza e uma desconfiança tão antiga que parecia ter raízes enterradas no tempo. Lembrei de conversas interrompidas quando eu entrava na cozinha, do som de celulares sendo virados com a tela para baixo, de olhares trocados que eu fingia não notar. Lembrei de portas que se fechavam devagar demais, como se alguém quisesse me poupar ou me esconder. E tudo que eu tinha empurrado para longe começou a voltar, cada lembrança como uma pedrinha caindo numa bacia d'água, ampliando círculos até tocarem os cantos da alma. Desci a mão pelo meu rosto, sentindo a pele quente do impacto, mas o que mais doía era outra coisa. Era aquela sensação de ser tratada como peso, como incômodo, como presença que atrapalha. Uma velha que não percebe que está sobrando na própria mesa. Uma velha que não vê que já passaram dela. E por um segundo eu senti uma espécie de vazio, como se eu tivesse sumido de mim, como se eu estivesse assistindo de fora a cena de uma vida que não parecia mais minha. Eu tentei me convencer de que talvez fosse um mal-entendido. Talvez alguém estivesse irritado, ocupado, distraído. Mas a frase não saía da minha cabeça. Ela ainda está aí. Uma frase não dita contra quem a gente ama. Uma frase de quem se irrita com a existência do outro. Uma frase de quem quer se livrar. E aquilo virou um eco,
batendo nos cantos da minha mente, aumentando, crescendo, até se transformar em uma pergunta que eu não queria encarar. Desde quando eu virei um estorvo na casa que eu mesma ergui? Fui andando em direção à sala, tentando recompor a respiração, tentando manter a compostura. A casa parecia estranha, como se tivesse sido rearrumada sem a minha autorização, mesmo sabendo que cada móvel estava no mesmo lugar de sempre. Mas eu não estava no mesmo lugar. Eu tinha sido deslocada, empurrada para fora de um modo tão brusco que ainda tentava entender onde eu deveria existir dali para frente. A luz que entrava pela janela cortava a sala em dois, e eu fiquei ali, parada, no pedaço sombreado. Era como se o mundo tivesse dividido o que eu era e o que eu tinha virado. Toquei a manta que estava sobre o braço do sofá. Uma manta que eu mesma fiz, fio por fio, durante noites inteiras em que meus filhos ainda eram crianças e pediam história antes de dormir. Agora, aquela manta parecia pertencer a outro tempo, outro lar, outra mulher. A raiva não veio de imediato. Primeiro veio uma tristeza funda, lenta, que parecia pingar dentro do meu peito como goteira de telhado velho. Uma tristeza que não grita, mas corrói. Depois veio o medo. Medo de estar certa sobre o que eu suspeitava. Medo de descobrir que aquilo que eu achava exagero, paranoia, coisa da minha cabeça, não era nada disso. Medo de perceber que eu estava acordando tarde demais. E então, por fim, devagar, quase como quem acorda um fogo que estava adormecido, veio outra coisa. Uma faísca. Um incômodo quente. Um aviso interno, desses que a vida ensina para quem já viveu demais para ser ingênua. Eu senti essa coisa subir pelo meu corpo como um vento quente, trazendo com ela uma espécie de clareza cruel. Alguma coisa estava sendo escondida de mim. Alguma coisa grande. Alguma coisa que explicava olhares, cochichos, silêncios, desculpas, portas, horários estranhos e agora, portas batidas e sussurros. E pela primeira vez, em muito tempo, eu tive certeza absoluta de que eu não era louca. O que estavam fazendo comigo tinha nome. Eu só ainda não sabia qual era. Mas eu ia descobrir, custasse o que custasse. Eu voltei para o meu quarto como quem caminha dentro de um pesadelo que ainda não entendeu direito. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se algo puxasse meus pés para o chão. A casa inteira estava silenciosa demais, como se tivesse prendido a respiração junto comigo. E quanto mais eu tentava me convencer de que aquilo talvez fosse um mal-entendido, mais meu coração batia daquele jeito apertado, desconfiado, como um passarinho batendo dentro da gaiola. Quando fechei a porta do meu quarto, senti o cheiro da minha própria vida me abraçando. O perfume do sabonete que eu usava havia anos, a madeira da cômoda antiga, a colcha bordada por mim mesma. Mas nada disso me confortou. Era como se tudo aquilo de repente fosse cenário de uma vida que estava escorrendo pelos meus dedos sem que eu percebesse. Me sentei na beira da cama. As mãos tremiam sem que eu conseguisse controlar. Eu tentava respirar fundo, mas o ar entrava cortado, doía na garganta, como se algo tivesse rasgado por dentro. A porta batida, o sussurro, a frase, a irritação, tudo vinha em ondas, repetindo, rodando, me sufocando. Quanto mais eu pensava, mais eu sentia que tinha acordado tarde demais para alguma coisa que vinha sendo construída bem debaixo do meu nariz. Fechei os olhos, e assim que fechei, vieram as lembranças. Veio aquele dia em que entrei na cozinha e os três ficaram calados ao mesmo tempo, como se eu tivesse interrompido alguma coisa. Eu perguntei o que era, e minha filha respondeu rápido demais. Nada, mãe, conversa boba. Mas o olhar dela, aquele olhar de canto, de quem teme que alguém escute, agora fazia sentido. Veio também a noite em que ouvi passos no corredor e murmúrios baixos. Quando perguntei pela manhã, disseram que eu devia ter sonhado. Só que eu não tinha sonhado. Eu sabia que não. E ainda assim, deixei que me convencessem. Veio a lembrança do meu filho mais velho, começando a falar comigo com uma paciência exagerada, como se eu fosse alguém frágil, alguém que não entende nada, alguém que precisa ser conduzida pela mão. E eu, boba, achei que era carinho. Senti meu estômago embrulhar. Era como se cada lembrança fosse uma lâmina fina cortando um pedacinho de quem eu era.
A desconfiança começou a tomar forma dentro de mim, um vulto escuro crescendo nos cantos da memória. Aos poucos, comecei a perceber o que eu não queria admitir. Havia muito tempo que eu não era tratada como mãe. Era tratada como obstáculo, como alguém que estava atrapalhando um plano. Um plano que agora eu sentia no fundo da alma, não era pequeno. Passei a mão pelo meu rosto. Na hora, senti uma pressão na nuca, um peso na cabeça, como se meu corpo tivesse envelhecido décadas em poucos minutos. Nunca me senti tão vulnerável, tão sozinha, tão descartável. Levantei devagar e fui até o espelho. Me olhei longamente. Não era a primeira vez que eu encarava minhas rugas, meus cabelos ralos, minha pele fina, mas era a primeira vez que aquilo me doeu. Porque naquele instante, olhando para mim, eu enxerguei o que eles estavam vendo. Uma velha. Uma velha que, na cabeça deles, já estava na fase final da vida. Uma velha que, segundo eles, não precisava mais ter espaço, opinião, vontade. Uma velha fácil de empurrar para fora das decisões. Uma velha que já podia ser substituída. E ao pensar isso, uma lágrima quente caiu sem que eu percebesse. Depois outra. E outra. Até que eu já não via mais direito o reflexo. Mas eu não chorei como quem sofre. Chorei como quem perde. Porque naquele instante eu entendi que não estava lutando contra um desentendimento. Eu estava lutando contra a morte da confiança. Da minha. Da que eu depositava neles. Me sentei novamente. O mundo parecia um pouco torto, como se eu estivesse dentro de um barco balançando. Minha respiração não encontrava ritmo. E dentro da minha cabeça tudo girava. As conversas estranhas, os cochichos, a porta fechada, o sussurro, a frase que me feriu mais do que tapa. Ela ainda está aí. Eles queriam que eu não estivesse. Eles esperavam que eu já tivesse sumido. Eles estavam contando com isso. E quando essa ideia se formou inteira dentro de mim, foi como se o chão tivesse cedido. Eu senti meu peito afundar, como se alguém tivesse tirado o ar com a mão. Uma sensação de abandono tomou conta do meu corpo. Gelada, cruel, devastadora. Eu nunca, na minha vida inteira, me senti tão invisível, tão não amada. Tentei levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Senti um tremor, como se eu fosse desabar. Me apoiei na cama, respirei fundo, respirei de novo, tentei acalmar o coração. Eu não conseguia. A dor era funda, antiga, acumulada. Cresceu tanto em tão pouco tempo que parecia maior do que eu. Meu mundo, o que eu achava firme, o que eu achava seguro, o que eu achava meu, começou a desmoronar diante dos meus olhos. E o pior de tudo é que naquele instante eu ainda nem sabia a metade do que estava por trás daquilo. Eu só sabia uma coisa. Alguma coisa tinha quebrado. E não tinha volta. Quando a tristeza começou a se acomodar dentro de mim, daquele jeito que não dói só no peito, mas nas lembranças também, eu me vi obrigada a voltar no tempo. Porque ninguém acorda ruim de um dia para o outro. Ninguém nasce com a alma torta. A maldade, quando brota, tem raiz. E eu precisava entender onde foi que minhas raízes se cruzaram com a escuridão que meus filhos carregavam agora. Lembro da minha infância como quem olha uma fotografia antiga. Um brilho que já desbotou, mas que ainda aquece. Minha mãe era uma mulher dura, daquelas que falava pouco, trabalhava muito e chorava escondida. Meu pai, um homem calado, que vivia cansado da vida, mas que nunca deixava faltar comida no prato. Eu cresci ouvindo que família era tudo, que sangue era compromisso, que filho era tesouro que Deus colocava na mão da gente. E eu acreditei nisso com a força de quem nunca duvidou de nada. Quando me casei jovem, cheia de esperança e medo ao mesmo tempo, achei que o mundo tinha finalmente aberto espaço para mim. Meu marido não era perfeito. Nenhum homem é. Mas ele tinha um coração esforçado. Construímos tudo juntos, tijolo por tijolo, com um tipo de sacrifício que hoje os jovens nem imaginam. A casa, o terreno, as plantas no quintal, tudo tinha um pedacinho meu, um pedacinho dele, um pedacinho do suor que a gente entregava ao sol. E então vieram os filhos. O primeiro, aquele que eu achava que seria meu braço direito. O menino que eu carreguei no colo mesmo quando minhas costas latejavam. O que sempre me olhava como se eu fosse o centro do mundo. Era inteligente, esperto,
mas tinha uma ambição escondida por trás dos olhos. Uma fome de crescer que eu, naquela época, achava bonita. Eu não sabia que ambição demais, sem amor suficiente, vira faca. O segundo veio poucos anos depois. Minha menina, minha alegria, meu espelho. Tinha uma doçura que fazia a casa parecer mais leve. Mas cresceu aprendendo rápido demais a manipular sorrisos, a dizer só o que agradava, a nunca confrontar nada de frente. Usava o carinho como ferramenta. E eu, boba, achava aquilo sinal de sensibilidade. O caçula, esse sempre foi diferente. Desde pequeno era silencioso demais, observador demais, desconfiado demais. Cresceu com um jeito de esconder dores e desejos, como se a alma dele tivesse sido ensinada a se trancar desde cedo. Sempre dizia, tá tudo bem, mesmo quando não estava. Era o que eu mais temia perder, e talvez por isso, sem perceber, eu tenha dado a ele um poder que nenhum filho deveria ter: o de acreditar que podia me enganar. Foi ali, nesses pequenos detalhes, que talvez eu devesse ter visto. Mas mãe não enxerga defeito de filho. Não de verdade. A gente vê sombra e chama de nuvem. Vê perigo e chama de fase. Vê egoísmo e chama de juventude. Quando meu marido morreu, tudo virou. Cada um deles mudou um pouquinho e eu, por estar destruída, não consegui perceber o quanto. O mais velho assumiu a casa por uns meses, mas sempre com olhar de dono. Minha filha começou a organizar minhas coisas sem me pedir permissão, como se já estivesse me preparando para outra fase. O caçula passou a falar comigo com uma doçura estranha, exagerada, quase ensaiada. Tudo parecia carinho, mas agora, olhando para trás, eu enxergo o desenho por inteiro. Eles estavam testando limites, testando até onde podiam me empurrar, até onde eu cedia, até onde eu confiava. E eu cedi, eu confiei, eu deixei. Porque amor de mãe faz isso. Abre portas demais, entrega chaves demais, perdoa cedo demais. O que eu não imaginava é que, enquanto eu tentava manter a família unida, eles aprendiam outra lição: a de que eu era fácil de manipular, fácil de calar, fácil de conduzir. Foi nessa época que começaram os cochichos, as conversas trocadas, os segredos guardados dentro da própria casa. O mais velho começou a aparecer só quando precisava de dinheiro. A menina vinha mais para bisbilhotar do que para me visitar. O caçula, esse sempre trazia um carinho calculado, medido, suficiente para eu não desconfiar de nada. Sempre gentil demais. Sempre presente demais. Sempre pronto demais para ajudar. Eu devia ter percebido. O amor que se oferece demais, sem que a gente peça, sempre esconde alguma outra intenção. Mas eu era mãe. E mãe prefere se enganar do que admitir que criou monstros. Hoje, olhando para trás, vejo o fio que costura cada atitude, cada olhar, cada silêncio. Vejo a estrutura da maldade crescendo aos poucos, como mofo em parede antiga. Devagar, discreto, quase invisível, até tomar conta de tudo. O mais velho, com sua ambição voraz. A filha, com sua doçura venenosa. O caçula, com sua máscara perfeita. E eu, ali no meio, achando que estava tudo bem. Até que naquela manhã, diante da pasta que encontrei, diante das assinaturas que me matavam sem que eu tivesse morrido, percebi. O vilão não era um só. Era um trio. Uma obra conjunta. Uma criação que saiu das minhas próprias mãos, mas que tomou outro rumo enquanto eu estava ocupada demais sobrevivendo. Eu não perdi a família de uma vez. Perdi aos poucos. Perdi durante anos, sem reparar. Perdi enquanto acreditava que tudo que eu dava voltaria. E agora, encarando o passado inteiro como um espelho que eu nunca quis ver, eu entendi onde cada um deles começou a se quebrar por dentro, onde cada falha se formou, onde cada ressentimento cresceu. O mal que eles estavam fazendo comigo não nasceu da noite para o dia. Ele foi construído, peça por peça, silêncio por silêncio, olhar por olhar. E agora, revendo tudo com a clareza cruel da dor, eu sabia que aquela porta batida no meu rosto era apenas o sinal mais recente de uma traição que vinha sendo escrita há muito tempo. E o pior, eu mesma tinha ensinado cada um deles a acreditar que eu nunca reagiria. O dia do rompimento não chegou como um trovão, não.
Ele veio como vem a maresia antes da tempestade, silenciosa, grudando na pele, anunciando o que a gente só entende quando já está quase se afogando. Eu acordei com um aperto estranho, como se o ar tivesse engrossado durante a madrugada. Não era dor, era aviso. A casa estava quieta demais, vazia demais, fria demais. Havia algo no ar que não combinava com o cheiro de café que ainda insistia em sair da cozinha. Caminhei devagar, como se meus pés soubessem antes de mim que eu estava prestes a entrar num lugar perigoso da minha própria vida. Foi quando vi minha filha, sentada à mesa, papelada aberta. Uma expressão que ela tentou esconder, mas que não conseguiu. Eu não sabia naquele instante que aquele seria o último momento em que eu ainda teria alguma inocência dentro de mim. Ela levantou o rosto devagar, com um sorriso educado demais, ensaiado demais. Um sorriso que eu conhecia, o mesmo que ela usava quando queria algo de alguém. "Mãe, sente aqui um pouquinho", disse, com aquela voz melosa que sempre me fazia baixar a guarda. Eu sentei, por hábito, por amor, por ilusão. Foi então que ela puxou um papel grosso, com linhas e bordas, um documento oficial. Colocou diante de mim como quem coloca um pedaço de carne diante de um animal que já está faminto. "É só uma transferência preventiva", disse ela. "Pro seu próprio bem." Meu peito afundou. A frase bateu fundo demais para não ter sido pensada. Parecia até ensaiada em frente ao espelho. "Para o seu próprio bem." É o tipo de frase que só ganha força quando o coração de quem fala já está frio. Eu olhei para a papelada e vi meu nome ali, seco, solitário, como se eu já não tivesse direito à própria vida. Era uma transferência de bens. Tudo meu. Tudo que construí com as mãos cheias de calos. Minhas economias, minha casa, meu terreno, até minhas coisas sentimentais estavam listadas como se fossem mercadoria barata. Tudo estava sendo entregue para ela. E o pior, havia mais de uma via. Havia cópias, havia datas, havia planejamento. "Isso aqui é o quê?" Perguntei com a voz trêmula, mas firme, uma firmeza que nasceu do medo. Minha filha desviou o olhar por um segundo. Foi só um segundo, mas ali eu vi o início do fim. O meu fim como mãe que acreditava. O início da mulher que ia precisar acordar para sobreviver. "Mãe", ela disse suspirando, "a gente só quer facilitar as coisas. O tempo tá passando. A gente precisa se organizar, sabe? Para quando não der mais. Quando não der mais. Como se eu já estivesse indo. Como se eu estivesse no fim. Como se eu já fosse quase ausência. Eu senti a garganta fechar. Tentei engolir a dor, mas ela ficou ali, entalada como uma pedra. Era a primeira vez que eu via, com clareza plena, a morte da consideração nos olhos de alguém que eu criei. "E os outros dois sabem disso?" perguntei. Ela hesitou. O silêncio dela me esmagou. É claro que sabiam. É claro que tinham participado. E antes que eu pudesse respirar direito, ouvi passos conhecidos no corredor. O mais velho, depois o mais novo. Entraram na cozinha com uma naturalidade absurda, como se aquilo fosse uma conversa comum, como se eu fosse apenas uma assinatura no papel. Senti o chão fugir debaixo dos pés. Eles sentaram. Eles olharam para mim. Eles esperaram que eu assinasse. Sem vergonha, sem medo, sem amor. Foi aí que o rompimento aconteceu de verdade. Não foi quando empurraram o papel. Não foi quando exigiram minha assinatura. Não foi quando insinuaram minha morte como se fosse calendário. Foi quando eu olhei para os três, meus três, aqueles que eu pari, cuidei, curei, embalei, eduquei, e percebi que nenhum deles estava vendo uma mãe. Estavam vendo um obstáculo, um empecilho, um atraso. Eu era o único muro entre eles e aquilo que eles queriam. Eu era o incômodo. E naquele instante, algo dentro de mim, algo antigo, profundo, maternal e humano, se quebrou. Não fez barulho, não rachou, não caiu, só cedeu, como um tecido puído que rasga no ponto mais fraco. Eu senti a ruptura dentro da alma, uma sensação de abandono tão grande que achei que ia desmaiar ali mesmo. Mas não desmaiei, não chorei, não gritei, não dei o escândalo que eles esperavam.
Eu só fiquei em silêncio, olhando para eles, como quem observa um quadro que não reconhece, mas que já não pode mais negar que existe. O caçula foi quem tentou falar primeiro. Sempre ele, sempre o mais hábil para manipular. Mãe, é só prevenção. A senhora sabe que tá mais frágil. A palavra frágil me acertou como um tapa. Frágil, velha, quase fora, quase morta. Tudo estava ali, escondido nos cantos daquela frase. Eu levantei devagar, sentindo minhas pernas tremerem, mas me obriguei a mantê-las firmes. A mesa parecia ter crescido, eles pareciam ter diminuído. Ou talvez fosse eu que, pela primeira vez, estivesse olhando com olhos de verdade. Eu não vou assinar nada, disse, com a voz baixa, mas firme. O silêncio veio pesado. Os três se entreolharam. Um olhar rápido, cúmplice, cansado, irritado. Aquele olhar foi a confirmação de tudo que eu temia. Eu estava sozinha. E ali, naquele instante, com três olhares que já não me reconheciam como mãe, o rompimento se completou. Não teve grito, não teve briga, não teve explosão. Teve algo muito pior. Teve indiferença. Eles não ficaram chocados. Não ficaram magoados. Não ficaram confusos. Ficaram irritados. Irritados porque eu não obedeci. Irritados porque eu não morri quando eles esperavam. Irritados porque eu ainda existia. Foi ali que eu perdi meus filhos. Mas foi ali também que eu encontrei a mim mesma. A mulher que eles achavam fraca. A mãe que eles julgavam fácil de dobrar. A velha que eles tratavam como se já tivesse acabado. Ela levantou. E nunca mais sentou no mesmo lugar. Depois daquele dia na cozinha, nada mais voltou ao lugar. A casa parecia maior, mais oca, mais silenciosa, como se tivesse sido esvaziada de algo que eu não conseguia explicar. Eu caminhava pelos cômodos, sentindo que cada canto guardava um segredo, uma conversa interrompida, um plano que tinha me deixado de fora. E quanto mais eu tentava viver normalmente, mais o mundo parecia me empurrar para a verdade que eu ainda não tinha coragem de olhar de frente. Foi aí que comecei a reparar nas pequenas coisas. A gaveta da cristaleira que eu nunca mexia passou a me chamar a atenção, como se algo ali dentro estivesse me esperando. A porta do quarto do meu caçula, sempre entreaberta, agora ficava trancada quando ele vinha aqui. Minha filha começou a fazer visitas curtas, rápidas demais, sempre olhando para os lados, como se temesse que eu percebesse alguma coisa. O mais velho, então, esse vivia no celular, cochichando com alguém, sempre mudando de assunto quando eu entrava na sala. Aquilo foi me corroendo devagar, como bicho que come por dentro. Eu dormia mal, acordava sobressaltada, sentia um aperto no peito que parecia me seguir pela casa inteira. Até que aconteceu. A tarde estava abafada, o ar quente grudando na pele como um aviso. Eu tinha ido até a cristaleira para procurar o relógio antigo da minha mãe, que eu queria mandar consertar. Quando puxei a gaveta de baixo, ela fez um rangido diferente, mais longo, como se estivesse sendo aberta pela primeira vez depois de muito tempo. E lá estava, a tal pasta, grossa, pesada, recheada de papéis que não deveriam existir, papéis com o meu nome, papéis que falavam de mim como se eu já não estivesse aqui. Quando abri, senti um frio subir pela minha espinha. Havia uma divisão completa dos meus bens, minha casa, meu terreno, minha poupança, minhas joias, minhas coisas de família. Tudo dividido, tudo rabiscado, tudo marcado. O mais velho tinha feito anotações sobre o terreno, dizendo que pretendia vender rápido para quitar dívidas. Minha filha tinha colocado a casa no nome dela, com datas e cálculos de reforma, como se eu fosse um detalhe. O caçula, esse tinha um documento preparado, um contrato me transferindo tudo em troca de cuidados futuros. Um contrato que exigia apenas uma assinatura, a minha. Eu senti minha mão tremer. Não de idade, não de fragilidade, de raiva. Uma raiva funda, quente, que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva que não vinha de fora, mas de dentro, de um lugar onde a verdade cai quando finalmente se mostra. Continuei revirando a pasta, e quanto mais eu lia, mais claro ficava. Aquilo não tinha nascido naquela semana. Era um plano antigo, estudado, organizado. Um plano construído enquanto eu ainda servia o jantar, ainda sorria nas fotos, ainda acreditava que tinha uma família.
No fundo da pasta havia pequenas anotações soltas, bilhetes com frases curtas que eu reconheci na hora. Eram conversas entre eles. Coisas como: ela não percebe nada. Tem que ser antes que ela piore. Se demorar, complica. Resolve isso logo. As palavras pareciam vozes gritando dentro de mim. Mas não foi isso que me derrubou. Foi o que veio depois. Ao lado da pasta, escondido entre velhas toalhas de mesa, havia um celular antigo. O do meu filho mais novo, que ele tinha dito ter perdido meses atrás. Peguei o aparelho, que ainda tinha um pouco de bateria, e apertei o botão. Ele acendeu. Uma notificação piscava. Abri. Era uma gravação. Quando dei o play, ouvi a voz dele. A voz que eu embalei no berço. A voz que eu curei quando ficava rouca de tanto chorar. Ele falava com um corretor de imóveis, um corretor que eu nunca tinha visto na vida. A casa é grande, tem muito valor sentimental para ela, mas isso não importa mais. Já está tudo encaminhado. Ela não vai demorar tanto quanto pensa. Eu senti o ar sumir, senti a vista escurecer, senti o chão tremer. Ela não vai demorar tanto quanto pensa. Eu, a mãe dele. Eu, a mulher que deu a vida por eles. Eu, a que nunca deixou faltar nada. Era isso que ele dizia sobre mim. Era assim que ele falava da minha vida, da minha morte, do meu fim. Aquilo foi a faca final. Foi o golpe que não abre ferida na pele, mas abre uma rachadura permanente na alma. Eu desliguei o celular com as mãos trêmulas e deixei o aparelho cair sobre a cama. Fiquei ali, parada, olhando para nada, sentindo o peso do mundo esmagando meus ombros. Meu corpo inteiro parecia vazio, mas minha mente estava desperta. Pela primeira vez em muito tempo. Eu sabia, sem sombra de dúvida, eles não estavam apenas esperando que eu morresse. Eles estavam contando com isso, planejando isso, organizando a minha ausência. E foi ali, naquela tarde abafada, com a pasta aberta e a verdade escancarada, que eu senti nascer dentro de mim uma força que não sabia que ainda tinha. Não era ódio, não era desejo de vingança. Ainda não. Aquilo viria depois. O que nasceu naquele momento foi algo mais preciso, mais afiado, mais perigoso. Foi lucidez. Eu finalmente enxergava. E quem enxerga, não volta a fingir que está no escuro. Depois que a verdade se abriu inteira diante de mim, como um corte que finalmente mostra o osso, eu não chorei, não desesperei, não fiz escândalo. Algo dentro de mim se calou, mas não era silêncio de fraqueza, era silêncio de foco. Uma mulher destruída chora. Uma mulher desperta pensa. E eu pensei. Pela primeira vez em meses, minha mente ficou afiada, limpa, precisa. A dor virou combustível. A humilhação virou mapa. E cada mentira deles virou pista. Eu comecei do jeito que gente ferida começa, quieta. Meu silêncio foi minha primeira arma. Continuei vivendo normalmente, ou pelo menos fingindo viver. Levantava cedo, fazia meu café, arrumava a casa, abria as janelas. Como se nada tivesse acontecido. Eles perceberam que eu estava mais calada, mas acharam que era fragilidade, velhice, tristeza. E ali, naquele equívoco deles, eu achei meu esconderijo. Passei a observar tudo, cada olhar que trocavam, cada frase dita pela metade, cada gesto ansioso, apressado, suspeito. O mais velho ficou inquieto, vivendo no celular, falando sempre com o mesmo número, saindo no portão para não deixar eu ouvir. Minha filha começou a frequentar a casa com mais frequência, mas nunca com o conforto de antes, sempre olhando para os lados, como quem esconde algo que pode saltar na mesa a qualquer momento. Já o caçula, esse ficou doce demais, cuidadoso demais, presente demais. Carinho demais sempre tem preço. Comecei a recolher tudo que eles deixavam escapar. Bilhetes esquecidos, anotações no lixo, um rascunho de mensagem mal apagada, recibos de encontros com advogados, agenda marcada com datas que batiam com reuniões sobre imóveis. Era tanta evidência que parecia que Deus empurrava para a minha mão. Mas eu precisava de ajuda. Ajuda que não viesse de dentro da família. Foi então que bati à porta de um velho amigo do meu irmão falecido, um advogado conhecido na cidade. Ele me recebeu com aquele olhar que mistura respeito e espanto, porque fazia tempo que eu não aparecia.
Quando contei tudo, ele não interrompeu uma vez sequer. Só escutou. No fim, respirou fundo e disse uma frase que ficou como ferro quente na minha mente. Dona, o que seus filhos fizeram não é só imoral. É crime. Fiquei parada, digerindo aquilo. Crime. A palavra pesou. Caiu como pedra no meu colo. Ele me explicou tudo com calma, como quem segura a mão de alguém atravessando a ponte pela primeira vez. Disse que eu não estava exagerando, que eu não estava confusa, que eu não estava velha demais para entender. Eu estava certa. E eles estavam errados. Quando saí do escritório dele, eu já não caminhava como antes. Meus passos tinham objetivo. Eu já não era uma mãe ferida tentando entender o que fizeram comigo. Eu era uma mulher que tinha encontrado a própria força no meio do escombro. E ali começou a verdadeira estratégia. Primeiro, eu escondi tudo. A pasta, os bilhetes, a gravação, o celular antigo. Coloquei tudo dentro de uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante, que escondi num lugar onde ninguém pensaria em procurar. Dentro da caixa do ventilador quebrado, que ninguém encostava há anos, lá no quartinho do fundo. Depois, comecei a fingir esquecimento. Fingia confusão em detalhes bobos. Fingia fraqueza na voz. Fingia desatenção nas conversas. Eu precisava que eles acreditassem que eu estava diminuindo. Eu precisava que achassem que eu era fácil de manipular. Eu precisava que sentissem segurança para agir. E eles sentiram. O mais velho, achando que eu estava mole, passou a trazer papéis com mais frequência, quase empurrando para eu assinar. Eu sorria, olhava com expressão perdida e dizia: depois a mãe vê. Ele achava que era burrice, era estratégia. Minha filha começou a fazer listas de reformas para a casa, como se já fosse dela. E eu anotava mentalmente tudo, cada um dos planos dela, cada quando a casa for minha, cada isso aqui vai ficar lindo no meu espaço de eventos. Eu assentia, deixava ela falar, deixava ela se entregar. Já o caçula, esse era o mais perigoso. Dizia que queria cuidar de mim, que queria me ajudar com os remédios, que estava preocupado com a minha saúde. Sempre com aquele olhar doce demais para ser sincero. Eu fingia gratidão, mas por dentro eu anotava. Enquanto eles tramavam, eu construía. Enquanto eles falavam, eu gravava na memória. Enquanto eles achavam que estavam ganhando terreno, eu cavava buracos nos planos deles. E assim fui preparando, peça por peça, o tabuleiro onde eu mesma daria o cheque. Mas eu não queria precipitar nada. Vingança feita cedo demais vira desabafo. Vingança feita na hora certa vira justiça. Eu precisava esperar. Precisava observar. Precisava deixar que eles se enrolassem mais um pouco na própria corda. E eles se enrolaram. Aos poucos, cada um deles começou a mostrar o que realmente pensava de mim. Não nas palavras, mas nos atos. O mais velho tentou me convencer a entregar uma procuração. A filha começou a trazer gente para avaliar o espaço. O caçula deixou escapar, sem perceber, que estava negociando a venda do meu terreno. E quando esse último deslize aconteceu, eu entendi que o jogo estava pronto. Tudo estava preparado. Todas as peças posicionadas. Eles tinham cavado a própria cova. Só faltava eu entregar a pá. E isso eu faria com calma, bem devagar, para que cada um deles entendesse, do jeitinho que merece, que uma mãe pode envelhecer, mas nunca perde a capacidade de surpreender. Eu sempre ouvi dizer que quando a verdade decide aparecer, ela não bate na porta, ela arromba. E no dia em que tudo explodiu, eu senti exatamente isso, uma porta sendo arrancada de dentro do meu peito. O estopim veio numa manhã abafada, tão pesada que parecia que o ar estava empapado em silêncio. Eu levantei com aquela certeza que nasce do fundo do estômago, aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, de que o dia está carregando um peso maior do que aparenta. Caminhei pela casa devagar, como se estivesse me despedindo de cada canto, mas não era despedida, era preparação. O som do portão abrindo ecoou pela sala. O primeiro a entrar foi o mais velho, com aquela postura de dono, de quem acha que já está vivendo na casa que planejou tomar. Veio com passos apressados, com pressa de fechar o golpe. Atrás dele veio minha filha, segurando uma prancheta com anotações e um sorriso ansioso, quase faminto. E por último, o caçula, com o olhar manso, a fala doce,
o veneno mais bem escondido. Eles entraram como se a casa já fosse deles. Eu estava sentada à mesa, não com medo, não com insegurança, não mais. Estava com a calma de quem sabe exatamente o que vai acontecer quando solta um fósforo aceso numa sala cheia de gasolina. Mãe, a gente precisa conversar, disse o mais velho, como quem dá ordem. Eu apenas levantei os olhos, um olhar simples, curto, direto, e aquilo foi suficiente para deixá-lo desconfortável. Trouxemos os documentos, disse minha filha puxando a prancheta para perto. É só assinar. Assim você facilita tudo para nós. Para você também. Eu não respondi. Só continuei olhando. O caçula se aproximou, puxou uma cadeira, sentou ao meu lado com aquele carinho ensaiado que antes me enganava. A gente quer o melhor para a senhora, mãe. O tempo tá passando, a gente precisa se organizar. É só prevenção. Prevenção. A mesma palavra que usaram para me matar em papel. Eu respirei fundo, coloquei as mãos sobre a mesa e percebi como estavam firmes. Não tremiam, não vacilavam. Eu não era mais a mulher que eles tinham tentado quebrar. Eu era a mulher que tinha levantado dos próprios cacos. Com calma, levantei da mesa. Fui até o quartinho do fundo. Eles se entreolharam. Vi a inquietação crescer nos olhos deles como um caldo engrossando no fogo. Peguei a caixa de papelão, a do ventilador quebrado, e voltei para a sala. Coloquei a caixa sobre a mesa. Silêncio. Silêncio pesado. Silêncio que corta. Abri devagar. A pasta, os bilhetes, os recibos, as anotações, o celular com a gravação. Tudo ali. Organizado. Preparado. A fiação completa. O que é isso, mãe? Perguntou minha filha, com a voz falhando. Falhou porque ela reconheceu a própria letra em cima dos papéis. Eu não respondi. Puxei o celular. Apertei o botão. A gravação começou a tocar. A voz do caçula preencheu a sala. Já tá tudo encaminhado. Ela não vai demorar tanto quanto pensa. O som da própria crueldade deles ecoou entre as paredes que um dia foram o nosso lar. O caçula empalideceu. Minha filha perdeu o fôlego. O mais velho arregalou os olhos, tentando entender como aquilo tinha vindo parar nas minhas mãos. Eu desliguei a gravação. E foi aí que falei. Pela primeira vez desde que tudo começou. Eu ouvi cada palavra, li cada plano, guardei cada prova. Vocês me mataram no papel achando que eu não ia perceber. Planejaram minha ausência enquanto eu ainda estava viva. E vocês acharam mesmo, que eu ia morrer calada. Meu filho mais velho deu um passo à frente, tentando recuperar a autoridade. A senhora está exagerando. Isso tudo é um mal-entendido. Mal-entendido? Repeti, com a voz tão calma que o silêncio pareceu maior. Mal-entendido é quando a gente confunde um nome. Isso aqui é crime. A palavra caiu como pedra lançada contra vidro. Minha filha tentou falar, mas a voz falhou. O caçula abaixou a cabeça como criança pega roubando doce, mas não tinha nada de inocência ali. Era cálculo quebrado, era plano descoberto. Eu puxei da bolsa mais um envelope, aquele que o advogado tinha preparado. Eu registrei tudo, as conversas, as tentativas, os documentos que vocês esconderam, a divisão dos meus bens como se eu já estivesse morta. Está tudo aqui, tudo encaminhado, tudo protegido. Eles empalideceram juntos. Mãe, a senhora não vai fazer isso, disse o caçula pela primeira vez sem sorriso. Eu me aproximei dele devagar. Eu não vou fazer nada, respondi. Quem fez foram vocês. Viraram o rosto como quem olha para o próprio reflexo e não se reconhece. Eu continuei. E antes que tentem dizer que foi por preocupação, por cuidado, por amor, eu vou lembrar vocês do que ouvi. Da frase que saiu da boca do meu próprio filho. Ela não vai demorar tanto quanto pensa. O mais velho tentou argumentar. A filha tentou chorar. O caçula tentou se justificar. Mas nada saiu direito. Porque naquele momento a máscara tinha caído inteira. Eu então mostrei o documento final. A proteção dos meus bens, a restrição judicial, o impedimento legal de qualquer um deles mexer em absolutamente nada do que é meu. O impacto foi imediato. Eles olharam para mim não como filhos, mas como 3 pessoas que tinham acabado de perder uma guerra que acreditavam já vencida. A senhora não pode fazer isso conosco, o mais velho gritou.
Eu respirei fundo, olhando nos olhos dele com uma calma que eu mesma desconhecia. Posso, porque vocês já fizeram isso comigo primeiro. O silêncio que veio depois foi tão intenso que parecia vivo. Eles estavam de pé na sala, imóveis, como se aguardassem uma sentença. E estavam. Mas não uma sentença que eu desse. Uma sentença que deram a si mesmos quando decidiram me enterrar em vida. Eu peguei minha bolsa, fechei a caixa e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para eles uma última vez. 3 rostos que eu amei mais do que era saudável. 3 pessoas que eu gerei, alimentei, protegi. 3 sombras que tinham me virado as costas quando acharam que eu era fraca demais para reagir. Agora, disse, colocando a mão na maçaneta, vocês vão descobrir o que acontece quando uma mãe para de ter medo de perder os filhos e começa a ter medo de perder a si mesma. Abri a porta. A luz de fora invadiu a sala, e eu saí, sem olhar para trás. Quando saí pela porta naquele dia, senti o sol bater no meu rosto com uma força que eu já não lembrava mais. Era como se o mundo dissesse, bem baixinho, você voltou. E eu voltei mesmo. Não a mesma. Não aquela que acreditava em sorrisos falsos, em promessas vazias, em filhos perfeitos que só existem em retratos antigos. Voltei outra, mais dura, mais lúcida, mais dona de mim. Caminhei pela rua devagar, sentindo o peso da minha própria história nas costas, mas era um peso diferente. Não esmagava, sustentava. Mesmo com o coração apertado, mesmo sabendo que nada seria igual dali para frente, eu carregava uma estranha sensação de alívio, como se eu tivesse tirado uma pedra enorme de dentro do peito, mesmo que isso tivesse deixado um buraco. A verdade liberta, mas também dói. E como dói! Naquele dia, fui direto para a casa da dona Heloísa, a vizinha que sempre teve olhos mais atentos que a maioria. Quando ela me viu entrar no portão, correu, preocupada, achando que algo ruim tinha acontecido. Eu sentei, respirei fundo e contei tudo, tudinho, sem esconder nada, como quem finalmente abre a gaveta onde trancou a dor por meses. Ela segurou minha mão com força, aquela força que só quem já foi mãe, esposa e viúva conhece. E então me disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Quando a gente envelhece, minha amiga, o mundo tenta empurrar a gente pro canto. Mas a gente só fica no canto se aceitar o empurrão. E eu não aceitei. Eu nunca mais vou aceitar. Nos dias que se seguiram, passei a reorganizar minha própria vida. Tirei meu nome de tudo que eles tentaram colocar. Bloqueei qualquer tentativa de acesso aos meus bens. Marquei reuniões com um advogado que me acolheu como quem abre uma porta para alguém que passou tempo demais do lado de fora. E aos poucos, muito aos poucos, comecei a me sentir dona de mim novamente. Meus filhos tentaram me procurar, tocaram na porta, mandaram recados, telefonaram. Mas havia algo quebrado entre nós que não tinha cola no mundo capaz de consertar. E eu sabia. Perdoar não é esquecer, e amar não é se anular. Eu ainda os amo, porque amor de mãe é teimoso, mas agora amo de longe, com cautela, com reservas, com olhos abertos. Eles tentaram forçar encontros, justificar atitudes, inverter histórias, mas a verdade, quando nasce, não volta pro escuro. E eles precisavam aprender isso sem que eu apagasse as luzes para facilitar. Algumas noites foram difíceis, outras foram libertadoras, mas todas foram minhas. Finalmente, minhas. Comecei a fazer coisas que tinha abandonado sem perceber. Sentei na varanda para ver o entardecer. Voltei a cuidar das minhas plantas, que estavam mais vivas do que eu imaginava. Comecei a escrever em cadernos velhos, tentando organizar minhas lembranças. E descobri que a solidão não é inimiga. Inimigo mesmo é conviver com quem deseja o nosso fim. Aos poucos, fui compreendendo que a pior traição não é a que machuca o corpo, mas a que fere o pertencimento, a que faz a gente se sentir estrangeira dentro da própria casa. E quando entendi isso, finalmente consegui respirar sem dor. Eu não sei o que o futuro guarda. Não sei se meus filhos vão mudar. Não sei se a vida vai nos aproximar de novo. Mas sei de uma coisa, eu nunca mais vou permitir que escrevam minha história sem a minha mão estar segurando a caneta. Eles tentaram me enterrar antes do tempo. Tentaram me calar. Tentaram me diminuir.
E foi justamente esse golpe que reacendeu em mim aquilo que eles achavam que já tinha morrido: a força. A força de existir, de lutar, de sobreviver, de ser mulher, de ser mãe, de ser eu. Hoje, quando acordo, olho para a casa com outros olhos, não como quem teme perder, mas como quem conquistou de novo aquilo que era seu. A paz não voltou completamente, mas a coragem voltou. E isso basta para continuar andando. Às vezes ainda escuto ecos do passado, a porta batendo, o sussurro, as assinaturas traiçoeiras. Mas agora, quando essas lembranças chegam, eu respiro e digo para mim mesma: eles tentaram me matar no papel, mas quem renasceu fui eu. E o mais curioso? Sinto que essa história ainda não acabou. Nem para eles, nem para mim. Porque vingança, quando nasce de injustiça, não termina com um único acerto. Ela continua. Ela muda de forma. Ela cresce em silêncio. E eu agora caminho sabendo disso. Com calma, com firmeza, com olhos atentos. Porque se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que quando uma mãe desperta, não tem quem consiga colocá-la para dormir de novo.